Deus abençoe os irmãos. Vamos entrar agora na nossa mensagem. Domingo passado nós falamos sobre oração. E hoje eu vou continuar. Eu falei sobre oração no livro de Mateus, capítulo 6. A oração sacerdotal, a oração do Pai Nosso. E hoje a pergunta é: o que é oração? E nós vamos estar lendo em Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 14, versículo 9. Foi hoje o assunto da nossa lição pela manhã. E por que eu trouxe o livro de Crônicas para nós lermos? Porque vai falar um pouco sobre oração. Quando Asa fez oração a Deus com relação a um auxílio, buscando auxílio de Deus. E nós vamos tratar esse assunto hoje, o que é oração. Esse vai ser o nosso texto básico, segundo Crônicas, capítulo 14, versículo 9 até o versículo 11. Isso, até o versículo 11. Amém? Quem não tiver Bíblia, senta perto de quem tem. E nós também temos Bíblia aqui na congregação. Se quiser pegar uma para ler, tem lá atrás uma Bíblia. Todos acharam? Vamos ficar em pé para lermos juntos? Juntos assim, não vamos ler todos juntos porque tem irmãos que têm versão diferente. Eu proponho à igreja que compre Bíblia da mesma versão, para que nós podemos ler juntos em algum momento. Não precisa de comprar Bíblia de estudo, pode comprar uma Bíblia simples. E se quiser comprar com inário, é melhor. Então eu vou ler e a igreja fica lendo, porém em silêncio, em reverência à palavra de Deus. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, somos carentes da tua graça, somos carentes da tua misericórdia, e clamamos por tua voz nessa noite, como voz de trovão, como o som de muitas águas, também como o som de um vento suave, falando em nossos corações, porque o Senhor pode falar de várias maneiras. O Senhor pode falar no trovão, pode falar no vento, o Senhor pode falar conosco por tua palavra, e clamamos a ti, e eu clamo a ti também, ó Deus, para que o Senhor possa abrir os nossos corações, abrir os olhos dos nossos corações, e que nós ficamos preparados para ouvirmos a sua voz e atendermos o teu chamado, Deus, no nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. O que é oração? Após a queda do homem, está completamente destituído de todo bem e desprovido de meios para encontrar sua própria salvação. O homem não tem como mais ir a Deus, ele ficou desprovido disso. E todos podem clamar a Deus, mas não encontra Deus. Você não encontra Deus dentro de um templo, você não encontra Deus numa montanha, você não encontra Deus num vale. Eu lembro que uma vez eu estava num seminário de teologia estudando, e ali tinha uma irmã também estudando com nós, e aquela irmã era do grupo de oração daquela igreja.
que estava dando curso de teologia. E ela falou: eu estou precisando de uma resposta de Deus. E eu já orei no monte. Agora eu vou orar no vale, ver se Deus responde no vale. Falei: meu Deus, o que está acontecendo? As pessoas estão procurando Deus em lugares. E precisamos entender que Deus está dentro de nós por sua palavra. Mas o homem está desprovido, o homem não tem condição de ir a Deus se Deus não vir até o homem. E na verdade Deus já veio até o homem. Ele veio através de Jesus Cristo. Morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida. Portanto, para aquele que obtenha socorro em sua salvação, portanto, é necessário que o Senhor o encontre, que o Senhor o busque, porque nós somos tão pequenos e tão fracos, e melhor, dizendo igual Paulo, nós somos mortos, e precisa de haver um milagre para que nós possamos buscar a Deus. A queda tirou de nós qualquer possibilidade de termos um encontro com a graça. Mas Cristo veio e derramou sobre nós o teu Espírito. E a maneira de nós falarmos com Deus é pela sua palavra e pela oração. São os meios de graça que o Senhor deixou para a sua igreja. Não para o homem perdido, para o ímpio. O ímpio precisa de um milagre. O que nós precisamos fazer? Continuar orando para os nossos parentes, para os nossos amigos que não conhecem a graça de Deus. Para que o Senhor, na sua misericórdia, na sua graça infinita, coloque o desejo em nosso coração, para que possamos orar para todos, mas para aqueles que são eleitos principalmente. E quem são os eleitos? Não sabemos. Por isso que precisamos de anunciar a palavra para todos, porque nós não sabemos quem é eleito. Mas a palavra de Deus fala que a graça é para nós e para os nossos filhos. Isso deixa para nós o entendimento que eu e a minha casa, como diz Josué, serviremos ao Senhor. Você e a sua casa são um povo de Deus. E você que tem filho, ensina o seu filho no caminho que deve andar. Ensina ele em todo momento, sentando, levantando, caminhando, dormindo, despertando. Ensina o seu filho no caminho do Senhor, porque ele não se desviará do caminho do Senhor. Ele pode dar uma resvalada, mas não se desviará. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5, versículo 14. Mas continua a pergunta: o que é oração? Deus se manifesta através de Cristo, em quem Ele nos oferece total felicidade no lugar da nossa miséria, abrindo-nos os tesouros dos céus, de maneira que dele dependa toda a nossa esperança e descanso. Somos totalmente dependentes de Deus, e essa é a filosofia de todos aqueles que o Senhor abriu os seus olhos. Vós, porém, são raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Em Cristo temos uma fonte inesgotável, onde somos convidados a que apresentemos nossa petição. Por isso, Paulo estabeleceu sua ordem: como a fé provém unicamente da graça de Deus, assim, pela fé, nossos corações são levados
a invocar o nome de Deus. Precisamos da fé, e a fé é algo que é produzido pela palavra de Deus a partir do momento que a ouvimos. Hoje falamos um pouco sobre fé, hoje de manhã. Se perguntar assim, pastor, qualquer pessoa tem fé? Uma fé natural, eu posso dizer, mas não a fé salvífica. Essa fé só os escolhidos têm. Uma fé natural, sim. Só que o que está sendo entendido por fé hoje? Um desejo compulsivo de obter alguma coisa. Ele começa a externar aquele desejo e proferir palavras de ordenança pelo que ele tem desejo. Ele acha que aquilo é fé. Ele chega a ficar emocionado. Não, eu tenho fé sim, eu tenho fé, e ele começa a suspirar. Mas será que o coração de Deus também suspira por essa fé? Se o Senhor não colocar fé em nosso coração, não temos possibilidade nenhuma de obtermos fé por conta própria, porque tanto a fé quanto a graça vem de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Eu já expliquei isso aqui, mas eu vou falar sempre, irmão, não ficam chateados comigo. Nós estávamos mortos, e Cristo nos ressuscitou. Só vivo pode ouvir a palavra de Deus. O homem morto em seus pecados não consegue ouvir. O que é ouvir a palavra de Deus? É andar segundo os preceitos, andar segundo os mandamentos do Senhor. E isto é ouvir. Eu ouço, mas você ouve com o seu ouvido carnal. Você precisa de ouvir com o ouvido espiritual e ser obediente a Deus. Quem ouviu a palavra de Deus? É quem deu crédito a ela. Quem foi obediente à palavra, quem é obediente que ouviu a palavra de Deus. Porque não adianta eu falar com você da palavra de Deus e você ouvir, mas não praticar, não ser obediente. Então você, na verdade, não ouviu, porque você continua morto em seus pecados. Então precisa de haver uma ressurreição. Precisa haver um milagre para que você possa ouvir a palavra de Deus. O que é oração? Pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 12 e 13. O Espírito de Deus sela o testemunho do Evangelho em nossos corações e concede sabedoria para fazermos nossas petições conhecidas por Deus através de formas que não conseguimos imaginar, direcionando nossos pedidos conforme a vontade de Deus. Há uma ação do Espírito Santo de Deus. Romanos 8, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Paulo está dizendo que ele não sabe orar. Paulo é um profeta, um apóstolo, um homem santo, separado para o ministério, o apostolado, e ele está dizendo que não sabe orar. Se Paulo não sabe orar, que foi um homem criado aos pés de um grande líder chamado Gamaliel, era fariseu,
Se Paulo está dizendo que não sabe orar, será que eu e você podemos afirmar que sabemos orar? Mas graças a Deus, que o Espírito Santo de Deus, Ele converte a nossa oração. Mas, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus fazendo essa obra maravilhosa, filtrando o que vamos falar, precisamos dedicar na palavra de Deus, que a nossa oração tem que ser segundo a vontade de Deus, não a nossa vontade. É a vontade de Deus que tem que ser orada. Quando você abrir sua boca para falar, você tem que falar o que a palavra de Deus quer que você fale. E é por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus. Que a nossa oração tem que ser segundo a sua palavra, não segundo as nossas vontades, nossos desejos, porque nós desejamos tantas coisas. E Tiago, ele condena os nossos desejos, porque os nossos desejos, a maior parte dele são carnais, são terrenos. Toda a nossa oração, Paulo faz uma oração em Efésios, e a oração do Paulo é: Paulo, o Senhor, ilumina o coração dos irmãos de Éfeso, ilumina o coração deles. Olha que oração bíblica, para que eles possam compreender mais e mais as profundezas do amor de Deus. É uma oração que nós podemos fazer: Senhor, ilumina o meu coração, para que eu possa entender mais a Tua palavra. Ilumina o coração da igreja, para que a igreja possa viver mais conforme a Tua vontade, ser uma igreja evangelizadora, uma igreja que anuncia os Teus decretos, anuncia a Tua palavra. A oração não muda a vontade de Deus, nem tampouco os acontecimentos determinados. Somente o Espírito pode conduzir o cristão a orar conforme a vontade de Deus. Deus decretou. E agora precisamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos orar segundo a vontade de Deus. Deixa eu dar um exemplo. Certa vez eu estava na minha casa, lá no Espírito Santo, no meu escritório, trabalhando, e houve uma ligação de uma instituição do câncer, pedindo ajuda para manter aquelas famílias com psicólogos, com alimento, pessoas que estavam sofrendo de câncer. E eu falei assim: eu posso contribuir sim, só que eu queria saber quem é que está precisando exatamente, porque eles ligavam e falavam o nome de uma pessoa. Tem uma pessoa que está precisando, eu preciso da sua ajuda para você contribuir. Sabemos que tem muita falcatrua também atrás dessas ligações. Mas eu pedi alguma informação, pedi endereço do local. Eu falei: eu quero conhecer essa pessoa e eu vou estar orando por ela. E naquele momento Deus colocou no meu coração um desejo tão grande de orar a Deus, para que Deus curasse aquela pessoa que estava com aquela doença. Eu senti um impacto profundo dentro de mim, aquela voz de ordenança, repreendendo aquela enfermidade, que não era de mim aquilo. A gente sente uma diferença muito grande quando o Senhor nos ordena fazer algo. E eu orei repreendendo aquela enfermidade no nome de Jesus. E depois eu fui nesse local, conheci essa pessoa. Eu falei: eu orei por você pelo telefone um dia, eu tenho certeza que você foi curada dessa enfermidade. Mas isso não quer dizer que toda vez que eu orar, vai haver cura. Há um momento de Deus permitir. Podemos orar, se vier alguém doente aqui, vamos orar. Pastor, ora aqui, tem a pessoa que está doente. Vamos orar, mas que a vontade de Deus seja feita. Isso não quer dizer que ela será curada, mas se o Senhor quiser que ela seja curada, no momento da oração, Deus vai dar palavra de ordem para que aquela enfermidade seja banida, como Jesus fez no mar.
Jesus estava dormindo e os discípulos falaram: mestre, você não se incomoda que a tempestade está grande e nós vamos naufragar? E ele levantou e falou: acalma vento, acalma a tempestade. Eles ficaram impressionados: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós agora somos nova criatura, somos um povo eleito de Deus. E quando nós somos ligados a Cristo Jesus, o Senhor colocou em nosso coração, colocou em nossa vida o seu Espírito. E se Ele colocar ordem em nosso coração para repreender qualquer tipo de problema, pode acontecer. Tiago fala que a oração de justo pode muito em seus efeitos. Mas não quer dizer que toda hora que eu orar vai acontecer milagre. E hoje na nossa lição surgiu um comentário quando eu falei que toda vez que Jesus fez um milagre, Ele falou para a pessoa que foi curada ou foi liberta de algum problema, de demônios, Ele falou assim: não conte para ninguém. Porque o importante não era o milagre, é o Deus que salva o homem do poder do inferno, que salva o homem da ira do próprio Deus. Isso que é importante. O importante não é você ser curado. A palavra de Deus fala que é melhor você entrar no céu cego, aleijado, do que ir para o inferno completo. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumido. Imagine se a nossa oração movesse a mão de Deus. Deus seria um robô. Aí você ora e a mão de Deus vai lá e mexe. Você ora de novo, a mão de Deus mexe. Que entendimento é esse? Deus não muda por causa de você. É você que tem que mudar por causa de Deus. Quanto mais você prostra diante do Senhor, você se humilha diante de Deus, mais o Senhor te exalta. E você começa a viver segundo os propósitos de Deus. E a vontade de Deus começa a realizar em sua vida. E a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. A sua oração não vai fazer nenhuma diferença. Não vai trazer nenhum diferencial, porque Deus não é mutável. Deus é imutável. Ele é soberano. E nada muda a vontade de Deus. Esse texto aqui de Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. O que ele quer dizer? Ele está dizendo isso para a igreja. Por isso que nós, igreja de aqui de Sardoá, não somos consumidos, porque somos pecadores. Porque se o Senhor mudasse, Ele nos consumiria. Mas como Ele nos escolheu em Cristo Jesus, e Ele nos amou, nós não somos consumidos. Então a sua oração não muda Deus, mas a sua oração, você começa a viver na conformidade de Deus. Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A oração que você faz a Deus transforma você, transforma a sua vida. É por isso que dependemos da oração todos os dias, todo instante, constante, sem cessar. Mas o que é oração? A oração não deve ser uma recitação desprovida de reverência e humildade. Também não deve ser um rosário de pedidos que visem informações ou mudanças na mente de Deus. A oração pressupõe, em primeiro lugar, a soberania de Deus, que seu governo se estende sobre os pensamentos, sentimentos e vontade do homem de forma determinada. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10.
As pessoas que não acreditam nesse controle de Deus não têm nenhum motivo para fazer suas orações, pois aqueles que acreditam em sua justiça própria não tem nada a pedir a Deus, muito menos em nome de Cristo, e que desprezam em seus pensamentos, porque Deus é soberano. Eu formo a luz e crio as trevas, e faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45, versículo 7. Deus é soberano, não tem nada que você possa fazer. E Paulo fala: quem é você, barro, para discutir com o oleiro? O nosso papel é nos humilhar diante do Senhor, é reconhecer o controle de Deus na sua soberania, na sua vontade. É através da oração que encontramos a revelação das verdades ocultas no Evangelho. Não é sem razão que nosso Pai Celestial declara que a única segurança de nossa salvação está em invocarmos o seu nome. Pela oração invocamos a assistência de sua providência. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Joel 3, versículo 32. E o que é oração? A pergunta continua a ressoar em nossa mente. O que é oração? Muitos poderão dizer: Deus sabe quais são as nossas dificuldades. Nós já pensamos assim? Por que eu devorar? A minha palavra nem chegou à boca, o salmista fala, e o Senhor já conhece de todas. Parece inútil que Ele seja solicitado por nossas orações. Aquele que desse modo argumentam não entende a finalidade da oração. Não é tanto por causa de Deus, mas é por causa de nós que devemos orar. Devemos colocar diante de Deus as nossas dificuldades. Elias sabia que Deus ia mandar chuva, mas ele prostrou diante do Senhor, subiu no Monte Carmelo, colocou o seu rosto entre em joelhos e abaixou e falou com o seu jovem: sobe e olha lá no mar. E ele olhou, não viu nada. E ele falou assim: vai de novo até 7 vezes. Isso aconteceu. E o Senhor mandou um temporal. Ele já sabia que Deus ia fazer milagre, porque Deus mandou ele orar. Quando o Senhor colocar o desejo no seu coração de orar para alguém, dobre o seu joelho e ore, porque Deus quer usar os seus lábios para proclamar as virtudes de Deus. Clame ao Senhor, prostre diante do Senhor. Não vai ser a sua oração que vai mudar as coisas, mas porque Deus quer fazer um milagre, Ele vai usar meios humanos para que isso aconteça. Não vai acontecer do nada. Então Ele usa a sua igreja para que o milagre aconteça. Mas o que é a oração? Um exercício de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos capítulo 11. A oração nos leva a agradar a Deus. 7 motivos eu quero apresentar a vocês para que devemos orar. Pelo auxílio espontâneo. Enquanto oramos, estamos insensíveis nossas real miséria espiritual. E o Senhor tem misericórdia de nós e nos auxilia. Paulo fala em Romanos 7: desventurado o homem que sou, quem me livrará
do corpo dessa morte. Segundo ponto, busca contínua de Deus. Buscar é o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Oramos primeiramente para que o nosso coração possa sempre estar com um contínuo e ardente desejo de buscá-lo, amá-lo e servi-lo. A oração nos leva a nos humilhar diante de Deus. Terceiro ponto, desejos impróprios. Oramos com conhecimento para que nenhum desejo impróprio seja colocado, a fim de fazer nossas petições conforme a vontade revelada de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? O profeta Oséias fala que o povo sofre porque falta conhecimento. Devemos conhecer a palavra de Deus. Erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Quarto motivo para a oração: gratidão. Seja grato a Deus por tudo. Faça oração de ações de graça, como fez Davi, agradecendo a Deus pelo que o Senhor deu ele condição de contribuir com a construção do templo. Quinto, orar com consciência. Uma vez tenhamos alcançado o que lhe pedimos, conversamos-nos de que Ele ouviu o nosso desejo. Sejamos fervorosos em meditar sobre sua bondade. Ter consciência do milagre que Deus fez na sua vida, porque você estava perdido e o Senhor te libertou. Ore ao Senhor com essa consciência. O salmista fala no capítulo 145, versículo 18: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Sexto, prática. Devemos praticar a oração sem ter desejo de orar. Se você não tiver desejo de orar, ore a si mesmo, para que possa ter desejo. Quanto mais você ora, mais desejo de orar você tem. Isso é maravilhoso. Sétimo lugar, certeza. Ter certeza que Deus está no controle de tudo e de que Ele está ouvindo a sua oração. O profeta Isaías fala que os ouvidos do Senhor não estão tapados, nem as suas mãos estão encolhidas. Tenha certeza de que o Senhor está contigo, de que o Senhor é seu auxílio, de que Ele é a sua sombra e a sua direita. O mal não te molestará, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor é o guarda de Israel. Tenha certeza de que o Senhor está com você. Ele está do seu lado, Ele está no seu coração. Ele é Emanuel, o Deus que está conosco. Muitas das vezes nós oramos e não recebemos, porque a palavra de Deus fala assim: se você pedir um pão a seu pai, qual de nós, filhos, se pedir pão ao pai, ele vai nos dar uma cobra, ou vai nos dar uma pedra? Porque nós achamos que estamos pedindo pão, mas estamos pedindo pedra, e ele não vai dar. Ele vai dar pão para você. É por isso que o Espírito Santo, ele conserta a nossa oração, porque nós não sabemos orar como convém. E a oração produz em nós alegria. Salmo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A oração produz alegria em nossas vidas. Devemos orar ao Senhor com conhecimento.
E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem enviaste. Orar com discernimento, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E devemos ter disciplina diante de Deus. Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Precisamos viver com entendimento. Então, o que é oração? Oração é sobretudo a adoração a Deus, louvando-o pelo que Ele é e reconhecendo nele a fonte de todos os bens, confessando ao mesmo tempo a incapacidade e verdadeira impossibilidade de que o homem consiga a própria salvação. Apresentemos-nos diante de Deus com mente vazia, cônscios de nossa natureza corrompida. Romanos 8:36, toda oração e súplica em qualquer homem, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, para Deus. Porque ali a casa de Deus era o local que representava a presença de Deus. Levantando as nossas mãos para Deus, o Senhor ouve nossa oração, segundo a sua vontade. Mas o que é oração? Oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com confissão dos nossos pecados e reconhecimento das suas misericórdias. Precisamos reconhecer as misericórdias de Deus, pois ela é a causa de não sermos consumidos. Eu citei Tiago hoje de manhã, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O nosso Deus, Ele é invariável, é imutável, é o único Deus verdadeiro. E a sua oração vai fazer você se moldar à vontade de Deus. E você passar a viver segundo a vontade de Deus. Não andar como nécio, mas andar como um sábio. Porque sábios são aqueles que entenderam a palavra de Deus. E isso que é a oração. Reconhecer as nossas fraquezas e colocar diante de Deus os nossos desejos, mas entendendo que somos miseráveis e necessitados da sua riqueza, da sua graça. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais em nossos corações. Vamos ficar em pé e agradecer o Senhor. Pai eterno, te louvamos por tua misericórdia. Te louvamos pelo teu amor, que teu amor também é imutável, Pai. O teu amor é que nos assegura diante de ti. Porque se o Senhor mudasse, nós seríamos consumidos. Porque somos pecadores, somos miseráveis, somos corruptos. Mas o Senhor nos libertou e nos deu vida em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por esse amor maravilhoso, que o mundo não conhece, não conheceu, e que o Senhor destinou a nós, os eleitos do Senhor. Ó Deus, nos ajuda a levar a Tua palavra a esse sarduar, meu Deus, a essa cidade, a esse mundo que necessita do Teu amor, para que eles possam chegar a Ti e ouvir a Tua voz. Te agradecemos por esse dia maravilhoso, por esse domingo, já um fim de noite, e que
esse primeiro dia da semana seja bênção para todos os restantes, mas que a cada dia da semana possamos nos humilhar diante de Ti e buscar a Tua face, para nos moldar a Ti, no nome de Jesus. Amém.